Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos iniciando aí a nossa live das segundas-feiras, aguardando aí as pessoas chegarem um pouquinho, dando uns minutinhos aí para as pessoas chegarem. E quem viu no story hoje a chamada, nós vamos falar sobre o tema Em Nossas Mãos, né? Falar um pouquinho dessa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre os nossos destinos. Falar um pouquinho de um tema que está sendo um termo, né? Que está sendo muito discutido hoje em dia, que é o período antropoceno. Vamos falar um pouco dessas questões aí. E de perspectivas, né? Perspectivas de futuro, perspectivas de... Boa noite, Adriana, boa noite aí a todos que estão chegando. Vamos falar um pouquinho aí dessas perspectivas de futuro, o que cada um de nós aí pode fazer e precisa fazer, não é? Para que a gente possa realmente ter um mundo melhor, né? Uma vida melhor, que essa é a intenção de todos nós. Então, o que significa esse tema, né? Em nossas mãos, né? Eu acho que fala muito desse momento. É claro que o ser humano, ao longo de toda a vida... Boa noite, Newton. Boa noite, Lúcia. É claro que o ser humano, ao longo de toda a história da humanidade, sempre teve poder, um certo poder decisório, né? Sobre a própria vida e sobre o ambiente ao seu redor, né? Claro que quanto mais no passado, mais esse poder decisório estava restrito às circunvizinhanças ali, né? Ao alcance da mão, ao alcance dos pés dele. Hoje a gente tem uma outra perspectiva. A nossa capacidade de interferir no mundo, ela não se limita a alguns metros, nem a alguns quilômetros, mas a gente interfere. A nossa live aqui pode estar sendo ouvida, né? E vai ser ouvida. Talvez não, acho que não tem ninguém presencial, mas ninguém aí de outro país, mas tem pessoas que acabam assistindo depois a live e pessoas que estão do outro lado do planeta. Então a gente está interferindo, vocês estão interferindo, uma pergunta que vocês façam, uma colocação que vocês façam, e fiquem à vontade aí para se posicionar, que vocês sempre trazem uma contribuição importante, eu gosto muito da contribuição de vocês, mas hoje o nosso potencial de interferência é enorme. Ele praticamente não tem fronteiras por causa da internet, das redes sociais. E o ser humano ele chegou num momento, né, dessa fase da nossa história, de um nível de consciência como nós nunca tivemos anteriormente. O ser humano hoje tem um nível de... O que eu digo de consciência? De capacidade de percepção da vida, né, de capacidade de compreensão da vida. Isso fruto de uma maturidade intelectual e fruto das conquistas tecnológicas. Então hoje a gente tem uma compreensão da vida que chegou num nível muito bom e esse nível de compreensão ele é acelerado, ele cresce de uma maneira acelerada. Quando a gente terminar a nossa live aqui, milhares de novidades vão estar sendo espalhadas pelo mundo. Tem aí algumas pesquisas que dizem, né, que uma ideia nova ela consegue circular o mundo todo hoje em 12 minutos. Em 12 minutos essa ideia pode se espalhar pelo mundo inteiro. Claro que dependendo do atrativo dela. Então vocês vejam que é cada vez mais rápido. Tudo que acontece, uma descoberta que levava anos para acontecer, como foi agora, por exemplo, a vacina da Covid, né? Nunca se produziu uma vacina tão rápido. As pessoas acham que isso aí foi invenção, charlatanismo, mas claro que não, é o nível da tecnologia, o nível da troca entre os laboratórios, né? Um pesquisando uma coisa, outro pesquisando outra. Então tudo isso, claro, que promove uma aceleração muito grande. E o ser humano, então ele chega num nível de consciência, de capacidade de apreensão de si mesmo, da vida, da realidade, como nunca teve. Mas o ser humano que desperta para essa compreensão da vida é um ser humano ainda muito imaturo.
E o que ele faz com essa compreensão toda? Ao invés de se maravilhar diante dessa grandiosidade toda que é a vida, ele se investe de uma onipotência como se ele realmente fosse o senhor da terra, como se ele pudesse tudo, como se ele tivesse poder de decidir sobre tudo e de resolver todas as questões. E a Terra está mostrando aí o tempo todo para a gente que isso não é verdade. Essa onipotência que o ser humano conquista, por conta dessa grande consciência que se ampliou, né, e de toda a tecnologia que se ampliou, essa onipotência é o grande perigo que nós temos hoje. É uma onipotência tão grande que muitas pessoas passam até a desacreditar das próprias pesquisas científicas, das próprias descobertas que estão aí mostrando, inclusive, perigos eminentes, ambientais, né? Perigos para a nossa saúde, né? O câncer, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Por que elas aumentaram tanto? Tem coisas erradas que nós estamos fazendo ligadas à alimentação, com certeza. Mas o ser humano prefere ignorar isso. Claro que tem muita gente falando dessas coisas já, mas o ser humano prefere ignorar isso. Então, quando a gente fala que a vida, de uma maneira geral, ela está em nossas mãos, isso acontece tanto a nível do coletivo quanto a nível individual. É claro que a gente pensa assim que existem coisas do destino que se impõem sobre nós. Existem coisas do destino que se impõem, tá? Mas que até essas coisas do destino, muitas vezes, elas só são drásticas, elas só são intensas porque nós não fomos precavidos, porque nós fomos algumas vezes inconsequentes, né? Você vê problemas de chuva aí pelo Brasil. É o destino? São intempéries da natureza? São. Mas tudo isso se torna muito mais grave, muito pior, porque pela imprevidência dos políticos, pela imprevidência do povo, né? que parece que não percebe a gravidade do que faz. A Renata estava me falando aí de uma notícia que aqui em Vila Tur tem a Lagoa de Jacarepiá, né? Que é uma reserva ambiental. Ela é uma lagoa de água doce, é muito linda, né? Uma lagoa deliciosa, e que estavam dizendo que nesse carnaval tinha mais lixo na lagoa do que na Praia da Vila em Saquarema, que teve muito lixo, tá? Era muita gente. Enfim, lixo para todo lado, né? Lixo na lagoa de Jacarepiá e lixo na Praia da Vila aqui também não faltou no carnaval, e acredito que não faltou em Cabo Frio, não faltou em Araruama, não faltou nessas regiões, na Serra Brasileira, na Serra do Rio de Janeiro aqui, não faltou. Por quê? Porque o ser humano é imprevidente. E o ser humano ocupa hoje um espaço na Terra que é fantástico. Eu estava vendo uma notícia hoje dizendo que pela primeira vez, foi uma marca que está sendo alcançada agora, nesse início de ano, o peso... Vamos lá, vou tentar falar para vocês. O peso da quantidade de produtos produzidos pelo homem, o peso da massa dos produtos produzidos pelos seres humanos hoje é maior do que o peso da massa de todos os seres vivos do planeta. Pela primeira vez isso aconteceu esse ano. Tá? Tudo aquilo que o homem produz hoje é mais pesado do que todas as formas de vida que existem no planeta. Então vocês vejam o nível de interferência do ser humano no planeta. É muito grande. Hoje nós consumimos no planeta, por ano, mais do que a Terra pode nos proporcionar, 50% a mais. Nós não consumimos mais tudo que a Terra pode nos proporcionar, nós já estamos consumindo 50% a mais do que a Terra pode proporcionar. E isso faz com que a Terra vá se tornando em um organismo doente, um organismo seriamente doente. Então a vida ela está num dinamismo muito grande e numa aceleração muito grande, não só a vida coletiva, como a nossa vida individual.
E se a gente não tomar cuidado, né, com o poder decisório que a gente tem, e aí o tema de hoje em nossas mãos, se a gente não tomar cuidado, a gente pode de repente destruir tudo. É como um carro. Você está dirigindo um carro a 30 km por hora, 40 km por hora. Se tiver alguma coisa ali na frente ameaçadora, algum perigo, a 30 km por hora, 40 km, você vai botar o pé no freio, você vai desviar, você vai parar e provavelmente não vai acontecer nada. Mas se você tiver a 120, vai ser muito mais difícil. A chance de você não conseguir parar, a chance de você não conseguir desviar, vai ser muito maior. É isso que nós estamos vivendo na Terra hoje. Nós estamos caminhando num processo de aceleração a mais de 120 km por hora, na comparação do carro, tá? A mais de 120 km por hora. E a gente não está percebendo que a gente vai dar de cara num paredão. E esse paredão é morte. Esse paredão é morte. Então está nas nossas mãos o poder de tomar decisões que vão ser significativas. Esses dias eu estava ouvindo uma live também do Karnal falando da sociedade do cansaço. Como que a gente vive um momento histórico da humanidade onde a palavra cansaço ela está muito presente. E seria por quê? Já que o ser humano se alimenta bem, né? Quem pode se alimentar, tá? Que é mais ou menos a metade da população do planeta. A outra metade não se alimenta, praticamente. Ou se alimenta muito precariamente. Não é nem mal, é precariamente, insuficientemente. Mas por que então que a gente está tão cansado? Porque provavelmente a gente está submetendo os nossos corpos a uma rotina de vida que ele não tem condição de suportar. A nossa ambição mental, e quando eu digo ambição, não é só ambição financeira não, tá? É ambição financeira, é ambição de realização, é ambição de conquista, é ambição intelectual mesmo, né? De poder, de busca de conhecimento. A nossa ambição nos colocou hoje numa corrida que nós nos sentimos muito mais cansados do que dispostos para viver a vida e sermos felizes. Então a gente vai começando a perceber que existem muitas nuances aí que precisam ser corrigidas. E aí, para a gente perceber a gravidade e a complexidade de tudo isso, existe um conceito que está sendo muito falado hoje em dia, que é o conceito da era do período do antropoceno. Essa ideia, essa palavra antropoceno, ela surgiu mais ou menos em 2000. Foi um suíço, não me lembro o nome dele, Paul alguma coisa, que não me lembro o nome. Ele pela primeira vez, parece que foi ele pela primeira vez que usou esse termo, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel, mas não foi em 2000 não, ganhou antes. E ele usou essa palavra antropoceno para designar uma era nova, né, na evolução da vida planetária, em que a maior influência que se exerce sobre o planeta é realizada pelo ser humano. E segundo o desenvolvimento desse conceito do antropoceno, esse período começa justamente na Revolução Industrial, né? Quando surge ali um motor a combustão, e aí o ser humano começa aí a ampliar as suas possibilidades, né, de interferência, o motor, a combustão, e aí toda a revolução industrial, toda a revolução tecnológica, toda a revolução da informática, enfim, todas essas revoluções aí que vêm fazendo com que o ser humano cada vez interfira mais no planeta. E quais são as características desse antropoceno? Né? São várias, mas vamos falar de alguma. Primeira coisa, maior consumo de matéria-prima. Então, para a gente hoje manter esse nível de produção, todo tipo de produção, a gente precisa tirar mais matéria-prima do planeta. Um planeta que hoje já se consome 1,5%, 150, vamos botar em percentagem, 150% do que ele pode suportar.
Então nós não estamos consumindo o planeta na sua totalidade, nós estamos consumindo 1,5 planeta por ano. Esse outro meio não existe. Esse outro meio não existe. É uma reserva que não existe. Então ele tá destruindo a vida que existe no planeta. Não é um fornecimento de matéria-prima, né? É uma extração insuportável para esse planeta. Então, muito consumo de matéria-prima é uma das características do antropoceno. Uma outra característica do antropoceno é o aumento de áreas cultivadas e áreas da pecuária, que é um outro problema, porque o aumento de áreas cultivadas para a agricultura corresponde muito com a diminuição das áreas florestais. Tanto, falando aqui do Brasil, né, na Amazônia e na floresta, na Mata Atlântica. Muito mais na Amazônia hoje do que na Mata Atlântica. Hoje mesmo estava dando aqui que em fevereiro bateu-se ainda todos os recordes, né, para o mês de desmatamento na Amazônia. O atual governo, que me parece que está empenhado aí em resolver isso, ainda não conseguiu, né? Está chegando agora, todo o sistema de fiscalização estava desmantelado, então estão tentando aí, né, reconstruir isso. Mas fevereiro, mais uma... Aliás, de 2019, mais ou menos para cá, todos os recordes de desmatamento vêm sendo quebrados mês a mês. E fevereiro bateu todos os recordes de fevereiro, dos meses anteriores, dos fevereiros anteriores. Então, a necessidade de maior produção agrícola está fazendo com que o desmatamento seja maior, e o aumento da pecuária é uma questão muito séria, porque também envolve o desmatamento, mas envolve o aumento da população bovina. A população bovina no planeta hoje é maior que a população humana. E o boi, ele tem uma característica que os gases produzidos pela digestão dos bois, ele aumenta, ele provoca gases que aumentam o efeito estufa. Então, veja bem, o problema do efeito estufa é sério, né? O problema do efeito estufa é o quê? São gases que vão envolvendo a atmosfera do planeta e que fazem com que o calor que bate no planeta e que antigamente se refletia para fora do planeta, ele não reflete, ele fica contido por esses gases que mantêm esse calor ao redor do planeta. Por isso o nome de efeito estufa, né? Esses gases fazem uma estufa. O que isso faz? Aumento da temperatura do planeta, aumento do degelo. No Ártico, principalmente, tá dramático. Tá dramática a questão do Ártico também. Então, tudo isso são questões que estão nas nossas mãos. Tudo isso dentro desse período antropoceno. Aumento da produção de lixo, né? A quantidade de lixo e a falta de iniciativa de reciclagem é enorme. Então são todas interferências que a gente está... Porque se a gente consome mais, a gente também produz muito mais lixo. E uma outra questão é o aumento da população. Essa questão do aumento da população é seríssima. É seríssima. Porque hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Existem alguns estudos que dizem que com 10 bilhões a Terra entrará em falência. Tá? Existem alguns estudos que sinalizam que com 10 bilhões de pessoas no planeta, a Terra vai entrar em colapso total. Acredito muito nisso. Mas também existem alguns estudos que estão aí pontuando de que a população ela está crescendo de uma forma desacelerada. Então existe uma perspectiva de que a gente chegue perto de 10 bilhões e estacione. Existe uma perspectiva, isso até 2060. Mais ou menos. Tomara que eles estejam certos. Tomara. Vamos fazer menos filhos, tá? Vamos fazer menos filhos. Porque o negócio a gente não pode passar de 10 bilhões. Chegamos a 8. E não podemos passar de 10 bilhões. Tomara. Esses estudos aí que sinalizam a desaceleração do crescimento da população, eles não são de hoje, são antigos. E eles vêm sendo reforçados, tá? E hoje já se fala em 2060 para que esse teto seja realmente alcançado.
Mas mesmo assim, vocês imaginem só, se hoje com 8 bilhões a gente já tem essa cota toda, né, de problemas que envolvem o nosso planeta, vocês imaginem com mais 2 bilhões aí nos próximos 30 anos. É uma sobrecarga, chegar muito perto do limite, muito perto. Aliás, um limite que parece que já alcançamos, né? Mas seria um limite final aí, um limite da destruição total. E quando eu falo disso, isso tem repercussões a nível coletivo, mas isso passa pelo individual. As pequenas decisões da minha vida, da sua vida, elas repercutem no coletivo. Então você tem as suas ações individuais e vocês têm as suas ações coletivas. Ainda tem uma outra questão do período antropoceno, que o fato da população mundial ter aumentado tanto, né, nos últimos séculos, aumentou de uma maneira extremamente acelerada, e de nós termos hoje grandes áreas urbanas, porque ainda tem isso. A população, além de ser menor no início do antropoceno, né, século XVII ali, né, Revolução Industrial, século XVIII por ali, né? Não, século XVII por ali, XVIII, além da população ser menor, ela estava mais espalhada. Hoje a gente tem uma população maior e muito mais concentrada em áreas urbanas. E o que acontece? A gente viu o que acontece agora justamente na pandemia. O que acontece? Um vírus que já existia, o coronavírus já existia, mas quando ele entra numa área urbana, quando ele chega em regiões onde tem milhões de pessoas, a interação dessas pessoas faz com que esse vírus desenvolva variantes que ele antes não desenvolveria. O ser humano ele se torna um hospedeiro facilitador do surgimento de novos tipos, de novas variantes desses vírus. Então isso é uma outra característica muito forte do período antropoceno. Nós vamos continuar produzindo cada vez mais vírus. E isso é fruto do desmatamento, que faz com que os vírus saiam das florestas e venham para as áreas urbanas. E quando eles chegam nas áreas urbanas, eles encontram o ser humano como um hospedeiro ideal, e é um hospedeiro que favorece o surgimento das variantes, tá? Que podem ser mais graves, podem ser menos graves. Então tudo isso aí é a marca desse período antropoceno. E a gente está vivendo nesse grande planeta que é a Terra, uma interação muito grande. Não dá mais para a gente imaginar que as nossas vidas elas são isoladas. Então está nas nossas mãos o poder de tomarmos decisões que sejam melhores ou não para a sustentação da vida no planeta. Vocês vejam, quer ver uma coisa curiosa, mas que ao mesmo tempo é bem interessante, a questão da água. A água é uma coisa maravilhosa, né? A Terra se chama Terra, mas deveria se chamar o planeta Água, porque tem muito mais água do que terra. Apesar de que a água que tem, na sua maioria, ela não é água potável. Tá? Se você pegar uma caixa comparativamente, se toda a água do planeta coubesse numa caixa de 1000 litros, vocês têm noção do que é uma caixa de 1000 litros, é uma caixa bem grande. Se a água toda do planeta fosse representada, vamos dizer assim, né, por uma caixa de água de 1000 litros, a água potável seria um copo. Um copo. Sendo que nesse copo, a maior parte seriam as geleiras, os icebergs, as geleiras nos polos e os aquíferos, né? Os aquíferos subterrâneos. A água potável de rios e lagoas de água doce são mínimas, são muito pequenas. Vocês vejam, tem alguns estudos interessantes hoje em dia que já estão sugerindo que muitas das guerras que estão acontecendo aí no planeta, e são muitas, a gente fala muito lá da guerra da Rússia, né, com a Ucrânia, a gente tem dezenas de focos de guerra aí pelo planeta. Muitas dessas guerras, do fundo, já envolvem questões ligadas
ao controle das águas, né? De fontes, de redes fluviais. Essas questões já estão pesando justamente na decisão de buscar, através do combate, dominar determinadas áreas, dominar determinadas regiões, porque a falta de água potável é um perigo realmente eminente, porque a população do planeta cresce, com isso ela polui mais as águas. Você veja o que está acontecendo, por exemplo, nos oceanos hoje, você tem áreas do oceano que acumulam bilhões de toneladas de lixo. Aquilo ali é um crime absurdo que a gente está cometendo. Se bem que aquela água não é potável, mas aquela água ali é uma água que sustenta a vida no planeta, de outras formas. Mas a água da potável também está sendo poluída, os rios poluídos, as lagoas poluídas. E daqui a pouco a gente não vai ter mais o que beber, porque vai restar pouco mesmo. Oi? Aqui, a praia aqui durante o carnaval, ela ficou imunda aqui em Saquarema. Em parte foi lixo jogado pelas pessoas que estavam aqui, isso era óbvio, que você via um lixo fresco, um lixo novo, né? Você vê aquele copinho novinho, mas em parte foi porque o mar subiu e por efeito de algum nível, alguma corrente marítima, que eu não sei de onde estava vindo, eu não procurei saber para ver, mas que também muito desse lixo foi jogado pelo mar na superfície da praia. Estava assim, foi um absurdo. A prefeitura limpou tudo, parabéns à prefeitura de Saquarema, realmente limpou rapidamente, mas a condição é absurda. A condição é tão absurda que às vezes eu vou para a praia e eu gosto de trazer, eu vejo um lixinho lá, um copinho aqui, eu cato e trago tudo para casa, mas nesse dia eu cheguei lá, não tinha nem condição, impossível. Se eu tivesse um carrinho de mão, eu ia encher o carrinho de mão e ia voltar para casa. Se eu tivesse um caminhão, eu ia encher e ia voltar para casa e ia continuar do mesmo jeito, porque era lixo demais. Nunca fiquei muito impressionado mesmo, foi um horror, né? Mas vou lá, voltando para a questão da água. A água tem uma questão muito curiosa, né? Que a gente não percebe. A água, ela é o solvente universal, né? E a água permeia todos os seres vivos. Ainda tem um detalhe interessante. A água, ela é um captador de energia, né? Nas religiões espiritualistas, a gente usa muito a água, né? Para ela ser magnetizada, receber um passe, e aquela energia ela é ingerida, né? Através da água. Existe até uma pesquisa muito interessante feita por um japonês, em que ele tirou fotos de cristais de água e ele comparou esses cristais de água quando a água era exposta a determinados tipos de música. Então, dependendo da frequência da música, esses cristais tinham formas diferentes. Às vezes tinham formas mais harmônicas, às vezes tinham formas mais desarmônicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a água, ela absorve uma energia mental, ela absorve uma energia aí, meio espiritual, meio mental. Não é à toa que ela é usada aí em muitos tratamentos espiritualistas. Mas eu ainda quero chegar em algum lugar com isso que eu estou falando da água. E a água, ela permeia todos os seres vivos, permeia. A água que tem no seu corpo, 2/3 de água que tem no seu corpo, pode ter estado no corpo de uma outra pessoa. Pode. Aliás, pode não, esteve. Porque eu fiz um exercício, eu estou suando. A água do meu corpo evapora. Essa água vai se misturar com a água das nuvens. Vai chover, vai cair no rio. Aquela célulazinha de água que um dia evaporou no meu corpo, pode estar sendo a água que você está bebendo hoje, né? A água que chega na sua casa. Então a água que circula nos nossos corpos, ela permeia outras formas e outros corpos de vida no planeta. Então vejam que coisa fantástica. A interconexão que existe entre nós é fantástica. Tudo aquilo que você faz tem repercussões, não só para a sua vida pessoal, mas para o coletivo. E nessa ampliação de consciência que a gente está vivendo, e que é marcada por uma onipotência imatura, conforme eu falei no início, a gente está se envenenando reciprocamente. Se você não tomar cuidado com o que você pensa, se você não tomar cuidado com o lixo físico,
com lixo mental que você joga no ambiente do planeta, você vai estar destruindo a vida ao seu redor. E essa vida que você está destruindo é a vida que vai te destruir também. Então a gente precisa parar para pensar. Eu tenho dito, eu acho que tem duas palavrinhas que são muito importantes nesse momento da nossa evolução, principalmente da nossa evolução consciencial, da nossa evolução espiritual. Tá? Uma é gratidão, que eu não quero falar sobre isso porque não é o tema de hoje. Mas a outra é responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra de ordem nesse momento. E a palavra responsabilidade, ela tem uma dupla conotação. Né? Ela tanto pode ser culpa como compromisso. Né? Ah, você foi responsável pela morte dele. Você foi responsável por aquele acidente. Você foi o culpado. Nesse sentido, a palavra responsabilidade, ela tem um sentido de culpa. Não é disso que eu estou falando, porque a culpa não ajuda muito. Eu falo de uma responsabilidade no sentido de compromisso. Eu me torno responsável. Eu me lembro lá do Pequeno Príncipe, né, do Saint-Exupéry. Você é responsável por aquilo que cativas. Né? É você responsável? Acho que é, né? Você é responsável por aquilo que cativas. Né? Nós somos responsáveis pela vida ao nosso redor, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. A vida está em nossas mãos, a nossa própria vida. Tem até um textozinho do Charlie Chaplin, que eu podia até ter pego para falar para vocês, que ele é muito lindo, né? Mas me lembrei dele agora, se tivesse me lembrado antes eu tinha pego. Que ele começa mais ou menos, aí não vou me lembrar, tá? Mas ele começa mais ou menos, você acorda de manhã, e você pode decidir se você vai sorrir para o dia ou se você vai se aborrecer com o seu dia. Você vai se levantar e vai estar chovendo, e você pode agradecer porque a chuva está molhando as plantas, ou você pode reclamar porque a chuva está molhando a sua roupa. Então, e ele vai desenvolvendo essa ideia, né? Dizendo que a gente sempre tem algum nível de escolha. Às vezes a gente pode não ter escolha sobre algum fato específico que aconteça conosco. Eu sei que, pelo menos nesse nível de evolução em que a gente se encontra, nem tudo a gente consegue controlar. Mas a gente com certeza consegue controlar a forma como a gente vai reagir aos fatos que são inevitáveis. Isso está nas suas mãos. Você pode reagir com esperança, você pode reagir com otimismo, você pode reagir com uma energia para transformar aquilo que está te incomodando, ou você pode reagir se submetendo, se tornando passivo, se entregando a um quadro depressivo, não é? Se tornando incapaz, não é? de transformar aquilo que está te incomodando. É claro que você tem um poder de decisão. Eu sei que esse poder de decisão é muito subjetivo, é muito variável. Claro, eu sei disso. Né? Eu lido com isso todo dia no meu trabalho. Eu sei. Tem pessoas que têm uma capacidade de reação, de resiliência enorme. Tem outras que têm menos. Tudo bem, é o nível de maturidade, é o nível de avanço que cada um já conseguiu fazer em sua própria vida. Eu sei de tudo isso. Tá? Não estou aí subestimando as dificuldades de ninguém, não, porque eu sei que cada um sabe aí aonde aperta aí o seu sapato. Né? Eu sei disso. Mas que dentro da dificuldade que é muitas vezes inevitável, às vezes até só do seu ponto de vista, mas que para você parece inevitável, mesmo dentro dessa dificuldade, algum poder de decisão você tem. E aí vem a questão da responsabilidade. Com que responsabilidade você está enfrentando? Com que responsabilidade você está enfrentando o período antropoceno no planeta? Com que responsabilidade você está enfrentando a poluição das águas, dos ares, dos rios? E com que responsabilidade você está enfrentando a produção de lixo? Com que responsabilidade você está enfrentando o aumento da população? Com que responsabilidade você está enfrentando a distribuição, né? a circulação do vírus no planeta? Com que responsabilidade você está lidando com o coletivo? E com que responsabilidade você está lidando com a sua própria vida? Com que responsabilidade você está lidando com o seu dinheiro, com o seu poder de compra?
Porque se você compra mais do que você pode pagar, você vai se endividar e você vai ter problemas para resolver isso daí. 60% da população brasileira está endividada, gente. Isso é uma coisa realmente da população produtiva, tá? 60% da população produtiva brasileira está endividada. Eu sei que é um período de crise, né? Tem muita gente que se endividou para sobreviver. Com certeza, eu sei disso. Mas tem muita gente que se endividou que talvez não precisasse. Por quê? Porque não teve maturidade para lidar com as suas próprias limitações financeiras naquela hora. Então a gente precisa muito parar e meditar sobre essa palavra responsabilidade. Não no sentido da culpa, né, que muitas vezes torna a palavra pesada, que muitas vezes faz com que boa noite, Jean, seja bem-vindo, torna a palavra pesada, né, torna a palavra assim que te deprecia mais do que te fortalece para resolver o problema. Mas eu falo da responsabilidade no sentido do compromisso. Que compromisso eu tenho com a minha vida? Que compromisso eu tenho com a minha saúde? Que compromisso eu tenho com o meu corpo? Que compromisso eu tenho com o meu trabalho? Que compromisso eu tenho com a minha casa? A casa onde eu moro, ela tem toda uma ambiência. Vai ler um pouquinho de Feng Shui. Não que eu não entenda de Feng Shui não, tá? Sou só curioso. Mas vai ler um pouquinho que responsabilidade você tem com a sua casa, porque a sua casa é o lugar onde você respira essa atmosfera psíquica. Né? A sua casa contagia você com harmonia ou com desorganização? A sua casa te contagia com realização ou com destruição? Porque a forma como você mantém a sua casa, claro, dentro do que você pode fazer, né? Mas muitas vezes a gente pode até fazer, mas é descuidado. Outras vezes não pode, mas é tão cuidadoso que até o pouco que pode fazer tem uma beleza, né? Traz uma harmonia. Quanta coisa bonitinha pode ser feita, né? Para que a nossa casa se torne um ambiente mais saudável, um ambiente mais bonito, mais prazeroso, mais harmonioso. Então depende muito da nossa vida mental. A nossa casa reflete muito a nossa vida mental. A gente até usa muito o desenho da casa quando a gente trabalha com criança para ver como que estão os conteúdos mentais dessa criança, né? Então, responsabilidade, pensem nisso, né? Qual é a responsabilidade que cada um de nós, que você, né? Eu, não olha para o outro, olha para você. Qual é a responsabilidade que eu tenho diante da vida? Né? Com que nível de responsabilidade eu estou lidando com a minha vida? O Alto está falando, é bom lembrar da casa, é onde as coisas começam. Sim, com certeza. A casa ali é um fator muito importante, tá? Muito importante. O Feng Shui é uma ciência muito interessante, né? Que merece ser estudada. Então, assumam a responsabilidade que lhes cabe nessa história, né? A vida, ela está em nossas mãos. Eu volto a dizer, eu reconheço que tem alguns limites, tá? Mas dentro desses limites existe uma gama aí de variações, de indeterminações que estão sujeitas ao seu poder de decisão. E esse poder de decisão ele precisa ser usado com essa responsabilidade, com uma responsabilidade ligada ao individual e com uma responsabilidade ligada ao coletivo. Se nós não agirmos assim, gente, vocês sabem o que vai acontecer, tá? É destruição. É destruição. Não estou aqui para fazer terrorismo ecológico, não, tá? Mas é destruição. É destruição em vários sentidos. Ecológico, é destruição na sua harmonia de vida, é destruição financeira, é destruição da saúde. É isso que está acontecendo. Então a gente está num momento aí, nós somos mais ou menos como um adolescente. Bota um adolescente aí de uns 13 anos que teve a chance de entrar no laboratório e ficar lá dentro sozinho. Nós estamos mais ou menos nessa condição. A gente tem um certo nível de poder que é muito significativo, mas nós estamos muito irresponsáveis sobre como usar esse poder. E isso está fazendo com que a gente crie situações muito destrutivas, né? Muito fatais para a nossa sobrevivência
aqui no planeta. Tanto a sobrevivência física, quanto a sobrevivência da qualidade de vida. Porque não basta viver, não basta continuar vivo. Né? É preciso continuar vivo com qualidade, é preciso ser feliz. A gente existe para isso, para buscar ser feliz. Então, pensem nisso, tá? Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu espaço, cada um tem as suas relações sociais, cada um tem o seu caminho de trabalho, o seu caminho de interferência, né? De ação sobre o planeta, que a gente possa agir com responsabilidade, que a gente possa usar esse poder aí que está nas nossas mãos para que a vida se torne melhor para todos nós. Tá bom? Então aí, gratidão a todos pela presença. Quem gostou, achou que o vídeo possa ser importante para algum amigo, para algum conhecido, compartilhe. O vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram. Durante a semana eu vou postar ele no YouTube. A visualização tem sido muito legal aqui no Instagram depois, né? Assim, ao longo da semana, a visualização tem sido muito, muito boa. Isso é legal, motiva a gente, né, a continuar compartilhando as ideias, ajudando as pessoas a pensarem. Então aí, vocês têm um pouco de responsabilidade nisso também. Tanto de estarem aqui comigo, aqui, compartilhando esses momentos, me inspirando, trocando as ideias aí quando vocês participam, mas também compartilhando, né, com outras pessoas que possam aí estar se beneficiando aí do nosso bate-papo. Tá bom? Uma boa semana para todos e segunda-feira que vem a gente se encontra por aqui, tá? Saudações, um abraço carinhoso e até a próxima.